com abundância. E hoje eu quero convidar os irmãos a meditar comigo no livro de Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 33 ao 43. O tema hoje é as três cruzes do Calvário. Vamos ler a palavra de Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Curve a sua cabeça. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença para glorificá-lo. Lido esse texto, ó Deus, a tua palavra, nós te pedimos, ó Deus, que ela possa falar aos nossos corações, trazendo às nossas vidas a mudança necessária para que possamos viver uma vida de austeridade, uma vida de rigor na tua presença, mediante a tua palavra. Que o Senhor nos leve ao quebrantamento e à transformação e ao arrependimento necessários, ó Deus, para que nossa vida seja de fato uma vida de exemplo, ó Deus, da fé cristã, por meio de nossas ações, atitudes, pensamentos, afeições e sentimentos. Que nossas vidas, ó Deus, possam ser o espelho da tua palavra praticada e vivida em nós. Que nós possamos viver uma vida de exemplar, ó Deus, na presença da sociedade em que vivemos, da igreja em que congregamos e também no secreto e no escondido do nosso quarto. Que em todos os lugares a nossa vida seja a luz do Senhor para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. O cenário em que estamos vivendo agora neste texto é que Jerusalém está em festa, a festa da Páscoa. Corre a notícia de que Jesus, o Rabi da Galileia, que operou milagres e arrastou multidões para ouvir seus ensinamentos, agora está preso, sendo julgado por crimes que ele não cometeu. Falsas acusações sendo lançadas contra o Filho de Deus, para que ele fosse condenado à morte. Na sexta-feira de manhã, Jesus então é levado a Pilatos, que percebe claramente que aquele homem não havia cometido crime algum.
As acusações contra ele eram por pura inveja. Pilatos se esquiva desse problema, enviando Jesus a Herodes, açoitando com a intenção de livrá-lo. Propõe a soltura de um criminoso chamado Barrabás, achando que dessa forma os judeus escolheriam livrar Jesus, mantendo Barrabás na cadeia. Enfim, vendo que a multidão e os judeus e os sacerdotes e autoridades queriam que Barrabás fosse solto e Jesus fosse crucificado, Pilatos, enfim, lavando as mãos, se diz inocente do sangue de Jesus. O justo, e covardemente contrariando a sua própria consciência, Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. A multidão que estava reunida em Jerusalém para a celebração da Páscoa volta a sua atenção para a condenação de Jesus e, espremendo-o pelas ruas estreitas de Jerusalém, acompanham os soldados empurrando Jesus para fora das muralhas da cidade, para ser conduzido até o Monte da Caveira, o Gólgota. Neste momento emblemático, em que o Filho de Deus, agora entregue aos homens deste mundo e às autoridades, para ser crucificado por inveja daqueles que não tinham argumento para debater a palavra de Deus com Cristo, que não tinham argumento para rechaçar a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, pois Jesus Cristo pregava a verdade da palavra de Deus. A maior autoridade nas Escrituras, Jesus Cristo, Filho de Deus, a quem o Antigo Testamento aponta de forma latente, em toda a sua extensão dos seus 39 livros, e também de quem é contada a sua história no Novo Testamento, aonde a vida e o ministério de Jesus se torna patente. Agora, este que não tinha crime algum, que não cometeu pecado algum, é levado à cruz para ser crucificado, para que eu e você, hoje, estivéssemos aqui, glorificando ao nome daquele que é digno, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele não tinha pecado algum, ele não tinha nenhuma culpa, mas, contrário a tudo aquilo que os homens esperavam, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas angústias. Conforme Isaías 53, o castigo que estava sobre ele deveria ser dado a nós. Mas ele negou a si mesmo e, tomando a sua cruz pelas ruas estreitas de Jerusalém, sofrendo as dores da condenação, carregando o peso do meu e do seu pecado, da nossa culpa, sendo cuspido, sendo açoitado, sendo insultado pela multidão e pelos seus algozes. Ele atravessa todo aquele caminho do sofrimento para chegar até o Monte da Caveira, onde ele seria e foi crucificado entre dois ladrões. E agora, diante deste cenário, eu quero convidar os irmãos para que nós, à luz da palavra de Deus, possamos olhar então para aquelas três cruzes, na qual a cruz do centro, a cruz que estava Jesus, a centralidade do Evangelho, a centralidade do amor de Deus,
a centralidade da justiça de Deus, estava ali representando o pecado que eu e você deveríamos pagar por ele, derramando o seu sangue ali, para que fôssemos perdoados, entre dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda, que foram condenados, sim, por causa de suas ações, de seus feitos, de seus pecados, de seus atos pecaminosos, e que um nega a fé em Cristo, e o outro reconhece-se um pecador. Então vamos à palavra de Deus. No versículo 33, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus agora está entre dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Perceba que são dois ladrões, pecadores, condenados por seus crimes, seus atos de transgressões. Dois homens perdidos que estão sentenciados à morte por causa de suas ações, ou seja, justamente. Esse é um retrato do que vai acontecer na história da humanidade. De um lado, um homem que se arrepende, e do outro, um que permanece rebelde, obstinado e endurecido, que segundo os relatos de Mateus e Marcos, ambos insultavam a Jesus. Um retrato daquilo que será o grande e glorioso dia do juízo de Deus, em que de um lado estarão aqueles que receberão por seus atos e por não crerem em Cristo a condenação eterna, por causa de suas ações e atitudes, e de outro estarão aqueles que creram em Cristo, que creram na obra vicária de Cristo na cruz, que creram que foi por meio da misericórdia e da bondade de Deus que receberam o perdão de seus pecados, e não por suas obras. E o versículo 34 vai dizer: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. Aqui nós vemos aquilo que Jesus deixou de exemplo para nós, quanto ao resumo de toda a lei do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A atitude de Jesus ao clamar ao Pai que perdoasse aqueles homens, pois não sabiam o que estavam fazendo, é uma ratificação daquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos durante todo o seu ministério. Conforme os relatos de Mateus, capítulo 5, versículo 44, que deveriam amar ao seu próximo, sendo que dentro desse grupo de próximo estavam até mesmo seus inimigos e aqueles que os perseguiam e aqueles que nos perseguem. Jesus não podia contrariar essa verdade, porque Ele é a própria verdade, conforme está escrito em João, capítulo 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Jesus é a própria verdade. Ele era a verdade absoluta e por isso a verdade que ele pregava não podia fugir das suas atitudes. E agora, neste momento de sofrimento e morte, enquanto crucificado na cruz, enquanto toda a multidão zombavam dele, dizendo: salvou os outros e não pode agora salvar a si mesmo, desça dessa cruz e creremos em você. Agora, aqueles dois ladrões condenados por seus crimes, por suas atitudes pecaminosas, pecadores,
que estavam ali justamente, também zombavam e insultavam a Jesus, dizendo: se tu és verdadeiramente o Cristo, desce dessa cruz, salva a ti e a nós também. Mas Jesus, que é a verdade absoluta, que é a vida, que é o verdadeiro caminho, Ele agora clama ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não estava crucificado naquela cruz por um acaso, por uma falta de sorte do destino, porque pegaram uma pessoa errada no lugar errado, não. A palavra de Deus diz que agradou ao Pai moê-lo na cruz, porque Jesus era o único capaz de suportar todo o cálice da ira de Deus. Pense você, Jesus agora, quando o Pai olha do céu para a cruz, Ele não vê mais o Filho de Deus, o seu amado Filho, em quem Ele se comprazia, ao qual Ele, no batismo de Jesus por João Batista, em que uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, a Ele ouvi. Agora Jesus não está vendo o seu amado Filho, o seu santo Filho, o seu puro Filho, mas agora Ele está enxergando o pecado de todos nós, e Deus não pode suportar pecado, porque a santidade de Deus é santa o suficiente para não tolerar nenhum resquício sequer de pecado. E agora Deus está olhando para a cruz e vendo o pecado de todos nós, as nossas injúrias, as nossas desonestidades, as nossas maldades, toda a nossa natureza corrompida, ao qual Romanos capítulo 3 vai dizer que não há nenhum justo sequer, não há quem busque a Deus, nenhum que possa ser tido como justo. Todos pecaram, todos estão destituídos da presença de Deus, todos se tornaram inúteis. E agora a ira de Deus recai do céu sobre Jesus Cristo naquela cruz, como um torpedo teleguiado, recai sobre a vida e o corpo de Cristo, com toda a sua rigor, com todo o seu rigor e altivez. E ninguém poderia suportar o cálice da ira de Deus. Por isso, Ele se fez pecado por mim e por você, para que a ira de Deus recaísse sobre Ele. E Ele sabia do quão angustiante seria aquele exato momento na cruz, em que a ira de Deus recairia sobre Ele, pois capítulos anteriores nós vamos ver quando Jesus Cristo está agora no Getsemane, em sua última oração com seus discípulos, antes de ser preso, Ele chora e ora com amargura em sua alma, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Jesus na cruz está nos ensinando também a submissão que todos nós devemos ter, a sujeição de que todos nós devemos ter diante da vontade soberana de Deus. Jesus agora se coloca no meu e no seu lugar e morre, para que a partir daí não haja mais separação entre eu e você e Deus, para que agora tenhamos acesso direto a Deus, tenhamos acesso à palavra de Deus. E o exemplo de Cristo neste momento de sofrimento é amar ao próximo como a nós mesmos, é cumprir toda a lei de Deus em sua vida. E agora Ele olha para todo aquele cenário que está ao seu redor, homens o insultando, insultos ao qual Ele não era digno de receber, sendo xingado, sendo cuspido, sendo açoitado, sendo crucificado, injustamente. Agora Ele clama: Pai,
perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa atitude de Jesus deve ser a atitude que prefigura na vida, no pensamento, no sentimento e nas afeições de cada cristão confesso diante de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo 7, versículo 60, quando Estevão, ajoelhando-se diante daqueles que o apedrejavam, pela pregação do Evangelho, pela defesa do Evangelho diante das autoridades da época, clamando a Jesus, gritou bem alto que não os condenasse por causa do pecado que estavam cometendo. Temos também, após o primeiro século, no final do primeiro século, o exemplo de Policarpo, pastor de Esmirna, conhecido como o velho pastor de Esmirna, um homem de 85 anos de idade, que é perseguido por causa da pregação do Evangelho. E diz a história, relata a história, que Policarpo vai para a sua casa, ele não quer fugir, como é aconselhado por outros irmãos, e dentro de sua casa, sentado à mesa, de repente, a sua casa é arrombada, a sua porta é arrombada por aqueles que o perseguiam para o matar. E diz a história que Policarpo calmamente convida aqueles que foram para o prender e o levar até o local onde ele seria queimado, para se sentar à mesa e jantar com ele. Depois de jantar com aqueles que o perseguiam, este homem que 86 anos de sua vida ele dedicara a servir ao Senhor, agora ele se submete a ser algemado e a ser colocado dentro de uma carruagem com aqueles que o prenderam, e sendo já um senhor de 86 anos, tratado com muita truculência, ao chegar ao local onde ele seria queimado, ele é empurrado daquela carruagem, e diz a história que ele cai de joelhos e rala os seus joelhos, mas ainda assim, ele não se ira, ele não se volta contra aqueles homens, e eles a todo tempo dizendo: se você negar a esse Jesus Cristo, você não será queimado, você será liberto. E diz a história que já amarrado no tronco, com aquelas grossas correntes, com o carrasco, com a chama acesa, toda aquela lenha posta ao seu redor, sob os seus pés, pronta para ser queimada. Mais uma vez, o carrasco o interpela dizendo: nega a Jesus e você será livre da morte. E diz a história que Policarpo, com toda a calma que aquele homem possuía, com toda a singeleza de sua alma e de seu coração, de um cristão professo, seguidor e servo de Jesus Cristo com fidelidade, ele diz: por 86 anos, Jesus Cristo tem sido fiel a mim, e agora na hora da morte, eu vou negá-lo. E diz a história que eles acendem a fogueira. Irmãos, os nossos irmãos do passado, eles eram amarrados com grossas correntes, e quando a chama acendia, e aquela chama começava a queimar os seus corpos, aquela corrente que também se aquecia, ela começava a penetrar a carne dos nossos irmãos, causando um sofrimento ainda maior. Quando aquelas correntes embrasadas se fundiam com a pele e a carne de nossos irmãos, diz a história que o velho Policarpo de Esmirna, ele louvava e engrandecia o nome do Senhor, e dizia com toda a singeleza de sua voz serena: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Este é o exemplo de muitos dos nossos irmãos
que foram torturados e mortos pelo nome de Cristo. E este é o exemplo que eles seguiram, porque o próprio Cristo, conforme os relatos de Lucas que lemos deste capítulo, diz que Jesus, diante de seus algozes e diante daqueles ladrões, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa deve ser a nossa atitude como cristãos. Essa deve ser a nossa atitude como servos de Deus, filhos de Deus. Estarmos prontos a perdoar, obrigado, Paulo. Estarmos prontos a servir com a prática do perdão. Nós temos muita facilidade de fazer tantas coisas, de tirar um dinheiro do bolso para dar a alguém, de pegar um mantimento e juntar uma cesta e doar a alguém que está precisando, de fazer uma oração para aquele que está enfermo, que está desesperado, mas a prática do perdão, muitas vezes é algo que nos corrói a alma, porque muitas vezes nós não conseguimos perdoar. Somos castigados pelo nosso orgulho, somos castigados pela nossa altivez, de querermos olhar para as pessoas por cima, de querer olhar para as pessoas como se fôssemos melhores do que os outros. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, dizendo: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Perdoar, irmão, perdoar deve ser algo constante em nossa vida. Nós costumamos carregar tantas mágoas das pessoas. Diz um ditado deste mundo, diz uma frase de algum pensador deste mundo, que guardar ódio, que ter ódio ou guardar rancor, é como tomar um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra. E muitas vezes nós, como cristãos, estamos nessa condição. Não queremos abrir mão do nosso orgulho para perdoar aqueles que nos ofendem. Não queremos abrir mão do nosso orgulho, e muitas vezes da nossa razão, para que tenhamos paz com todos. E a palavra de Deus diz: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o exemplo de Cristo na cruz do Calvário, naquela cruz central, na cruz onde estava o Filho de Deus, onde estava o meu pecado e o seu pecado, para ser satisfeito todo o cálice da ira de Deus, toda a justiça de Deus. Jesus Cristo agora nos está dando o exemplo de que devemos amar o nosso próximo, e o nosso próximo são aqueles que nos perseguem também, são os nossos inimigos, são aqueles que querem nos ver pelas costas no trabalho, é aquele membro da nossa família que faz de tudo para que você não seja convidado para o churrasco, é aquele membro da família que faz de tudo para que você seja visto como a ovelha negra da família. Mas Jesus agora está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. 2 Timóteo, deixa eu conferir a referência para não falar errado. Eu até falei dela hoje, mas a minha memória é terrível. 2 Timóteo capítulo 5, não, é 1 Timóteo mesmo, capítulo 5, versículo 8, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Muitas vezes nós não falamos com o nosso irmão, não falamos com o tio, com a tia, com o pai, com a mãe, e agimos pior do que o descrente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós conhecemos essas verdades absolutas da cruz.
Nós somos vivenciadores e testemunhas da palavra de Deus, de que Cristo Jesus, diante daqueles que os perseguiam e daqueles que o insultavam, orou ao Pai pedindo que os perdoasse, porque eles eram insensatos, porque eles não tinham consciência plena daquilo que estavam fazendo, porque se eles soubessem quem eram o Cristo, se eles crescem em Jesus, eles jamais teriam o crucificado. Embora esse era o plano perfeito e absoluto de Deus, para que nós fôssemos salvos. No final de sua vida, Policarpo diz que não negaria a fé. Nós estamos, talvez, muitos de nós ainda no meio de nossas vidas. Negaríamos a Jesus diante das nossas dificuldades e aflições? Tem muita gente negando a Jesus porque perdeu o emprego. Tem muita gente negando a Jesus porque a esposa o abandonou. Tem muita gente abandonando a Jesus porque o filho morreu. Tem muita gente abandonando a Jesus por tantas coisas. Essa deveria ser a nossa atitude diante do exemplo de Jesus Cristo. Olhemos para Jesus, olhemos para a cruz de Cristo, olhemos para o seu exemplo. É hora de mudarmos o curso da nossa vida, irmãos. É hora de mudarmos o curso da nossa fé. Muitas vezes vivemos uma fé subjetiva e um cristianismo raso, porque não entendemos as verdades absolutas da cruz. Nos versículos 35 a 37, projeta para mim, por favor, de Lucas 23. A multidão observava, e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. A multidão observava toda aquela situação e o contraste entre Jesus e os seus algozes. Jesus não estava de modo nenhum aborrecido com as ofensas que eram inferidas a ele, embora sofrendo agonias indescritíveis, porque dizem alguns estudiosos que uma pessoa crucificada, em determinado momento, o peso de seu corpo, com os braços abertos, tentando segurar o peso de seu corpo com os pés cravejados, sentindo dores, tanto nos pés como nas mãos, agora seus pulmões distendidos, a pessoa já não consegue mais respirar normalmente, e ela começa a sentir dores indescritíveis, e Jesus estava vivendo esse momento. Jesus estava orando por eles em meio às suas zombarias. Acredito que diante dessa atitude, essa multidão agora que estava assistindo tudo isso, estava repensando seus gritos de crucifício. Provavelmente estavam se lembrando das palavras majestosas de Jesus, seus ensinos maravilhosos, suas súplicas fervorosas, suas obras de poder e compaixão, curando cegos e coxos e mudos e surdos, trazendo esperança àqueles que estavam desesperados. As autoridades não estavam satisfeitas agora pelo fato de que haviam triunfado sobre Pilatos. Eles deleitavam com o sofrimento de Jesus e tripudiavam maliciosamente de sua condição aparentemente desesperadora. No entanto, falavam dele, mas não se dirigiam a ele. Achavam que Jesus estava abaixo da dignidade deles. Todo esse sofrimento Jesus estava passando por mim e por você.
Toda essa angústia Jesus estava passando por mim e por você. E no versículo 38, Lucas escreve que uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Os romanos odiavam os judeus. Pilatos agora ordena que se fixasse um aviso, uma placa na cruz de Cristo acima de sua cabeça com a descrição em 3 idiomas: este é o rei dos judeus. Pilatos, ele manda fazer isso porque ele estava agora indignado, porque ele queria libertar Jesus. No entanto, os judeus o fizeram condenar Jesus, embora isso estivesse longe da vontade de Pilatos ou do povo, porque Jesus, quando Pilatos se chega a ele, naquele momento em que Jesus está dentro de uma câmara, e a multidão grita que era para crucificá-lo, Pilatos chega para Jesus e diz: você sabia que eu tenho autoridade para te livrar dessa cruz e para te colocar em liberdade? E Jesus responde a Pilatos: nenhuma autoridade lhe foi dada no céu ou na terra, se não fosse por Deus o Pai. E saiba você, que o meu Pai, que é poderoso, e que eu também tenho poder, para invocar mais de 12 legiões de anjos, que poderiam destruir todos vocês e me livrar dessa angústia. Mas essa não era a vontade de Deus, e essa também não era a vontade de Jesus. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Mas Pilatos estava indignado em sua vida, porque eles odiavam os judeus, e por isso, sabendo que os judeus não aceitavam Jesus como rei, porque ele perguntava: acaso você é o rei dos judeus? E ele dizia para a multidão: ora, não é este o vosso rei? E eles diziam: nós não temos rei a não ser César. Então agora Pilatos os insulta, colocando sobre a cruz uma inscrição: este é o rei dos judeus. Dessa forma ele zomba dos judeus, dizendo: aqui está Jesus, o rei dos judeus, o único rei que eles puderam produzir, um rei crucificado de conformidade com o próprio pedido urgente deles. Embora Pilatos agora estivesse zombando dos judeus, o Deus poderoso está falando ao mundo por meio dessa inscrição nos 3 idiomas que foram escritos. Este é Jesus, certamente o rei dos judeus, e não só isso, mas por meio dessa cruz, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E o mundo inteiro agora sabe que Jesus Cristo é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Muitos não creem nele, mas sabem que Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores, porque ele foi o único rei crucificado, que foi sepultado, e ao 3º dia ressuscitou. Maomé ou Mohammed, o líder dos muçulmanos, morreu. Buda, o líder do budismo, morreu. Tantos outros líderes poderosos que arrastaram multidões com a sua religião, até mesmo os papas, que se intitulam vigários de Deus, de Cristo, morrem e são enterrados, e nenhum deles ressuscitou. Somente Cristo ressuscitou. Somente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, somente o meu Jesus, ele foi capaz de descer até o inferno e tomar as chaves da morte e do inferno, e ele é aquele que governa, aquele que reina sobre todas as coisas, e voltará com poder e grande glória nas nuvens do céu, e todo olho verá, e toda língua confessará que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, versículo 39, zombava: então você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também.
Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Um dos malfeitores, embora vivendo à margem da lei, transgredindo-a, ao ouvir Jesus testemunhar todos esses acontecimentos, ao ouvir Jesus orar para que Deus perdoasse, porque eles não sabiam o que fazia, agora ele deixa de insultá-lo e, arrependido, clama por misericórdia. O outro, por sua vez, se mantém incrédulo. O que se arrepende é salvo e o rebelde é condenado. E aqui nós enxergamos as três cruzes do Calvário: a cruz do centro, a cruz da direita e a cruz da esquerda. A cruz da salvação, nela pendurado o Criador do universo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vemos a centralidade da cruz de Cristo. Ele é aquele que julga todos os homens. Ele está no meio, e agora dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus agora está julgando a alma daqueles homens. Aqueles dois ladrões são o símbolo da humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós somos melhores do que aqueles que foram crucificados ao lado direito e esquerdo de Jesus. Todos nós, assim como eles, merecemos a morte e a condenação eterna. Todos pecaram, são injustos, merecem a condenação por seus próprios pecados. Mas Jesus está na cruz do centro, porque Ele é quem julga os que são salvos e os que se perdem. Ele está na cruz do centro não porque era maior pecador do que os outros, mas porque assumiu os nossos pecados. Está na cruz do centro porque Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi carregando no seu corpo, no madeiro, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Jesus está na cruz do centro, porque é para o centro que nós devemos olhar, é para a cruz de Cristo que nós devemos olhar. Ele se identificou conosco e se fez pecado em nosso lugar. Ele compareceu diante de Deus carregando a nossa culpa para que fôssemos absolvidos por Deus, como pagamento do escrito de dívida que estava em nosso nome, ao qual nenhum de nós poderia pagar. Jesus vai para a cruz do centro, porque ali está o palco do mais vívido amor de Deus por nós, da justiça de Deus, que pune no seu Filho os nossos pecados. E hoje, assim como naquele dia, Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, é a única esperança que temos de ser salvos. Não podemos nos salvar por nossas obras ou religiosidade, ou por nossa frequência nos cultos, ou pela quantidade de leituras bíblicas que fazemos, ou pelos devocionais, ou pelas nossas lindas orações. Nós só somos salvos por Jesus Cristo e por sua obra vicária. O que fazemos, as nossas orações, o culto a Deus, a comunhão com os irmãos, isso tudo é o resultado daquilo que Cristo fez por nós. Ninguém é salvo porque é um bom pregador da palavra. Ninguém é salvo porque evangelizou muitas pessoas. Não, isso é o resultado e o reflexo da salvação de Cristo em nós. É porque somos salvos que lemos e meditamos na Escritura de dia e de noite. É porque fomos salvos por Cristo que levamos essas boas novas de salvação a outras pessoas. É porque somos salvos que clamamos ao Pai, que nos perdoe pelos nossos pecados e que nos ajude a perdoar aqueles que nos perseguem. Ninguém é salvo por suas obras ou por seus feitos. Todos nós somos salvos por Cristo. A cruz da esquerda, apesar de ser um pecador condenado à morte, aquele que estava à esquerda de Jesus rejeitou na hora da morte. Aquele homem rejeitou a Jesus.
no último minuto do relógio de sua vida. As pessoas ouvem o Evangelho, testemunham o seu poder, recebem oportunidades e a rejeitam. Aquele homem estava ao lado de Jesus e perdeu sua única chance de ser salvo. Ele ouviu as palavras de Jesus, ele viu o exemplo de Jesus, ele estava sob as mesmas circunstâncias do ladrão que foi crucificado à esquerda de Jesus. No entanto, ele não se arrependeu, ele não creu em Jesus, ele rejeitou a Jesus. Se Jesus não tivesse suportado aquela cruz, a santa ira de Deus que deveria recair sobre nós, todos nós estaríamos condenados como esse ladrão da esquerda. Se nós não crêssemos em Jesus, em seu nome, em sua obra poderosa, todos nós estaríamos condenados. No entanto, o ladrão que estava na cruz à direita, e essa cruz representa a aceitação em detrimento da esquerda, que representa a rejeição. Conforme disse anteriormente, ambos os malfeitores insultavam a Jesus, mas algo aconteceu na vida daquele homem que foi crucificado à esquerda de Jesus. Aquele homem viu a postura de Jesus, aquele homem viu o exemplo de Jesus, aquele homem viu o amor de Jesus, viu a santidade de Jesus, ele creu nas palavras de Jesus. Acredito que esse homem observou a tranquilidade de Jesus diante de uma situação tão crítica. E ele disse: há algo diferente nesse homem. Há algo nesse homem que eu preciso ter também, pois eu estou também em um momento de agonia, em um momento de angústia, porque eu estou morrendo por causa da injustiça, por causa da justiça, por causa dos atos pecaminosos que eu pratiquei. Mas este não, este está tranquilo, diante de uma situação tão desoladora. Aonde está a paz deste homem? Eu quero a paz deste homem. Enquanto todos zombavam daquele homem, aquele homem observava Jesus sendo zombado, sendo criticado, sendo o centro das atenções daquelas autoridades, e ele agora se torna o centro da atenção daquele homem. Aquele homem olha para Jesus e vê Jesus como o único meio de salvação de sua alma. E a primeira evidência diante dessa situação foi o temor a Deus, pois reconheceu que era um pecador e que merecia ser condenado. Ele diz: olha, como você pode zombar deste homem, dizendo ao ladrão que estava da esquerda? Ele não cometeu crime algum. Isso é reconhecimento de pecado. Este homem está sendo crucificado injustamente, agora eu e você estamos sendo crucificados porque erramos, porque pecamos, porque fizemos o que era mal. E ele olha para Jesus agora arrependido e diz: lembre-se de mim quando entrares no seu reino. Ele reconhece o seu estado de pecado e a sua necessidade de um Salvador, e agora ele reconhece esse Salvador e pede a ele que o salve. Quantos de nós viemos à igreja todos os dias, lemos as Escrituras, mas ainda não reconhecemos o nosso estado de pecado, a nossa necessidade de ter um nosso Salvador, a nossa necessidade de reconhecer que dependemos de que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos resgate das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há salvação para aquele que não teme a Deus. Precisamos reconhecer que Deus é Deus poderoso e nós somos homens e fracos. Nós não temos o direito de reivindicar absolutamente nada a Deus. Somos devedores. Enquanto achamos que nossas obras são boas, que somos pessoas boas e que merecemos um lugar melhor, ou as bênçãos de Deus, por causa disso fica claro que não tememos a Deus. O temor a Deus nos leva ao reconhecimento de nossa condição de pecadores. O malfeitor crucificado à direita de Cristo, em primeiro lugar temeu a Deus, mas em segundo lugar reconhece que é um pecador, que estava naquela condição por causa de seus atos pecaminosos, fez o que era mal aos olhos de Deus.
O salário do pecado é a morte. É o que está escrito em Romanos capítulo 5. Em terceiro lugar, ele reconhece que Jesus é inocente e estava sendo sentenciado como criminoso, com a mais severa sentença de morte do Império Romano. Em outras palavras, ele chega à conclusão de que foi crucificado por causa dos seus erros e pecados, mas aquele que estava na cruz do centro estava assumindo o lugar que de fato era deles. A não ser que reconheçamos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e de que somos pecadores e que deveríamos estar em seu lugar, e que lá era nosso lugar, não há esperança de salvação para nós e nem para nenhum homem. Em quarto lugar, aquele homem reconhece que Jesus é o Rei da glória. Então, versículo 42, ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará no paraíso comigo. Crer em Jesus implica em salvação da alma. Crer em Jesus nos leva à salvação instantânea. Aquele homem creu em Jesus no momento de sua morte agonizante, e Jesus revelou a ele que, por ter crido nele, naquele mesmo dia, ele estaria com Jesus no paraíso. Que essa seja uma realidade em nossas vidas, que essa seja uma realidade em nossa jornada e caminhada de fé. Cremos de fato que Jesus é o nosso Salvador e que somente Ele pode nos salvar. Nada que fizermos poderá nos conduzir aos céus, somente Jesus Cristo pode nos conduzir aos céus. E que diante disso, tenhamos uma vida de arrependimento diante de Deus, uma vida de confissão de pecados diante de Deus, crendo que Ele é o único Senhor e Salvador de nossa alma, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que governa sobre nós. Pai, diante da Tua presença, nós nos encontramos nessa noite e Te louvamos pelo sacrifício do Senhor na cruz por nós. Tu és o centro da nossa salvação, Tu és o centro da nossa fé, Tu és o centro de todas as coisas, o centro de tudo é o Senhor. E por isso, ó Deus, nos ajude a olhar para o Senhor, a centralizar a nossa vida e a nossa fé somente em Ti, a buscarmos uma vida de austeridade e de verdade no Senhor, para que nossa vida seja de fato um exemplo de fé e prática diante dos homens, que as pessoas possam ver, por meio da salvação que nos foi dada na cruz, a luz que brilha em nós, e possam ver as boas obras que fazemos e glorificar ao Senhor. Que a nossa vida seja um exemplo de fé e prática para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos inimigos, para os nossos perseguidores, para aqueles que intentam o mal contra nós. Que sejamos perfeitos praticantes da fé, perdoando uns aos outros, perdoando aqueles que nos têm ofendido e aqueles que têm feito mal contra nós, porque reconhecemos que se não fosse o pleno perdão do Senhor aos nossos pecados na cruz de Cristo, jamais poderíamos receber a salvação eterna em Ti. Muito obrigado a Deus por tudo. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, que esta palavra possa encher os nossos corações e revigorar a nossa fé, e que tenhamos uma semana abençoada na Tua presença, que o Senhor possa nos conduzir em paz, em nossos lares, e continuar, ó Deus, dirigindo cada detalhe de nossa vida, para que possamos glorificar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.